Louvado seja Deus, mais uma vez, povo de Deus, bom dia, meus irmãos, bom dia em nome de, por favor, pode se assentar, fique à vontade, em nome de Jesus Cristo, e graças a Deus por mais uma oportunidade da gente ouvir a palavra de Deus. Você sabe que toda palavra que você ouve é uma visitação de Deus. Deus está visitando você. Tem gente que fala assim: como eu queria que Deus me visitasse. Pois bem, Deus vai te visitar mais uma vez hoje. Deus vai falar mais uma vez hoje com a tua palavra. Amém? Agora, você está preparado para ouvir, irmão? Não é ouvir aquilo que você gosta de ouvir, mas é ouvir aquilo que você precisa ouvir. Amém? Eu estava ontem com os irmãos da igreja do Cristiano de Carvalho, e eu dei essa mesma mensagem que eu vou dar hoje, e eu falava a seguinte coisa: quando você vai no médico, e o médico, você sabe que é uma profissão, a medicina é uma profissão que não pode errar, mesmo que tenha alguns que erram, né? Mas a medicina é uma profissão que não pode cometer erros. Por quê? Porque está lidando com o ser humano, e qualquer receita errada que o médico te dá, vai matar você, vai prejudicar você. Então o médico, ele tem que ser honesto com você, ele tem que falar para você: estou dando um exemplo, né? Você está com tal enfermidade, né? E você tem que fazer isso, isso e isso para você ser curado. Aí ele vai receitar para você, vamos supor, uma injeção bezetacil. Deus me livre e guarde, né, irmão? Mas se for para te curar, você vai ter que tomar, não é assim? Então assim é Deus, irmão. Se Deus ele falasse para você aquilo que você quer ouvir, Deus ele estaria sendo desonesto com você. Porque já pensou, uma pessoa que vive em pecado, uma pessoa que vive no erro, aí Deus falar que é com ela? Não, Deus não pode ser com uma pessoa que vive no pecado. Deus não pode ser com uma pessoa que vive que não quer se arrepender do pecado, que vive na vida errada. Não. Então Deus ele nunca vai falar para você o que você quer ouvir, irmão. Amém? Então nunca espere de Deus aquilo que você quer ouvir, mas espere de Deus aquilo que você precisa ouvir. E lembre que toda palavra que Deus dá é para o teu bem, é para te curar, para te libertar, para te despertar, para te alertar, né? Deus ele sempre vai querer o nosso bem. Amém? O pai que ama o filho de verdade, porque eu falo uma coisa para você: se o pai dá tudo que o filho quer, esse pai não ama o filho. Ministro, como assim? Verdade. Se o filho pede tudo, o pai dá tudo que o filho quer, esse pai não ama o filho, esse pai está estragando o filho. Porque o que acontece? Um dia o pai vai faltar, com certeza, aí o filho está despreparado para o mundo, né? Ele não vai suportar ouvir um não, vai querer que as coisas sejam tudo do jeito dele, né? Então o pai que dá tudo que o filho quer, irmão, tomara que não seja você, né? Mas o pai e a mãe que dá tudo que o filho quer, esse pai não ama o filho de verdade. O pai que ama o filho de verdade, muitas das vezes ele vai falar não para o filho. Mas para quê? Para humilhar o filho? Não, pelo contrário, exatamente para o próprio bem do filho. Amém? O pai que muitas das vezes nega alguma coisa para o filho, não é porque o pai não quer dar, porque muitas das vezes aquilo não vai fazer bem para o filho. O pai de verdade sabe disso. O pai que é pai,
ele não vai fazer o que o filho quer, ele vai fazer o que o filho precisa ser feito, que seja feito. Amém? Mas abre a tua Bíblia lá, por favor, em Romanos capítulo 8, versículo 33. Confesso para você que essa palavra já tem um tempo que ela tem ficado no meu coração, né? Romanos 8, 33. Meu irmão, não fique preocupado com as perseguições, com o que as pessoas estão falando de você. Eu falava ontem na igreja do Cristiano de Carvalho, que às vezes tem pessoas que estão manchando o coração por causa do que outros têm falado dela. Tem gente que se preocupa muito com perseguição, né? É porque fulano está me perseguindo, porque fulano falou isso de mim, porque a fulana falou isso me entristeceu, eu não aceito isso. Irmão, para de ficar manchando o teu coração, para de ficar estragando a sua comunhão com Deus, amém? Por causa de perseguições, por causa de lutas, por causa das pessoas que o diabo usa para te atrapalhar. Romanos 8, 33. Acharam? O apóstolo Paulo nos dá uma lição aqui, olha só, Romanos 8, 33, diz assim: quem intentará acusações contra os escolhidos de quem? De Deus, pois é Deus quem os justifica. Então você percebe, irmão, que o apóstolo Paulo começa a dizer que qual pessoa que pode tentar se levantar contra você e prevalecer? Preste atenção, não estou querendo ensinar a você a se vingar dos outros não, tá, irmão? Amém? Não estou querendo ensinar a você um sentimento de vingança não, porque o seu inimigo não é a pessoa, o seu inimigo é o diabo que está usando dela. Mas quando eu ouço uma palavra semelhante a essa, eu entendo que se eu estou andando certo diante de Deus, que se eu sou uma pessoa que pratico a palavra de Deus, porque quem é escolhido de Deus? Não é aquele que vem na igreja todos os dias somente, não é aquele que procura estar na igreja sempre, não é só isso. Escolhido de Deus é aquele que ouve e obedece a sua palavra. Essas pessoas são escolhidas de Deus. E se você é uma pessoa que obedece a palavra de Deus, que procura fazer o que é certo, que procura estar na presença de Deus, irmão, então toda perseguição que se lançar contra você injustamente, fique tranquila, porque você tem alguém que justifica você, amém? Você tem um juiz que está do seu lado. Então não há por que ficar manchando o seu coração com o que o diabo tenta contra a sua vida. O problema de muitos irmãos é isso: a pessoa fica manchando o teu coração porque escutou alguém falando dela, escutou alguém se levantando contra ela. Ministro do céu, eu não aceito isso, porque eu sou uma pessoa que faço tudo o que é certo, e eu escutei alguém falando contra mim, eu escutei alguém me caluniando. Irmão, minha irmã, fique em paz, amém?
Se você está fazendo a vontade de Deus, se você procura fazer o que é certo, fique em paz, porque é Deus quem justifica você, é Deus quem vai fazer justiça por você, é Deus, amém? É Deus quem vai justificar você, irmão. Não tem por que você ficar manchando seu coração, não tem por que você ficar sujando seu coração, atrapalhando a sua comunhão com Deus, por causa de calúnia, por causa de inveja, por causa das pessoas que muitas das vezes são usadas por Satanás para tentar atrapalhar você, porque isso sempre vai ter, irmão. Está entendendo, sim ou não? É uma coisa que eu sempre falo e vou continuar falando: você não agrada a todos, meu irmão. Tire essa ilusão da tua cabeça, que você agrada a todos, que todos gostam de você. Tira isso da tua cabeça. Por mais que você se esforce para ser uma pessoa agradável, mas você sempre vai achar alguém que não vai com a tua cara, é ou não é? Se você é uma pessoa que é muito sorridente, né? Tipo a irmã Vera, né? Você vai achar alguém que vai te criticar porque você é sorridente demais, não é? Se você é uma pessoa que é muito fechada, porque cada pessoa tem o seu jeito. Se você é uma pessoa que é muito fechada, você vai achar alguém que te critica porque você é muito fechada. Então, meu irmão, mesmo você às vezes se esforçando para ser uma pessoa agradável, você não vai agradar a todos. Mesmo fazendo o que é certo, principalmente fazendo o que é certo, sempre vai ter alguém, o mensageiro de Satanás, para tentar contra a tua vida, para tentar te atrapalhar. E enquanto você estiver em cima dessa terra, sempre vai ter, irmão. E às vezes até quem está mais próximo de você, muitas das vezes o diabo pode até usar. Lembra dos discípulos de Cristo? Não era todos que estavam a favor de Jesus. Tinha um deles que era contra Cristo. Quem que era? O Judas. Sempre tem o Judas, irmão. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Então por isso que você deve ficar tranquila. Por isso que você deve descansar o seu coração. Por isso que você não pode permitir que nada te tire da comunhão com Deus. Fique em paz. Se você está fazendo o que é certo, surgiu perseguição, quem vai te justificar é Deus. A sua justiça é Ele. Amém? Aquele que vai te justificar vai ser Deus. Fique em paz. Porque infelizmente no nosso meio existe o joio e existe o trigo. E o joio e o trigo estão os dois juntos no mesmo lugar. Então fica tranquilo, irmão. Não se preocupa. Porque você tem alguém que está ao seu favor. Amém? Foi o que o apóstolo Paulo disse, né? Quem tentará acusações contra um escolhido de Deus? Porque às vezes tem muitas pessoas, tem muitos irmãos, que às vezes ele é muito preocupado com perseguição, com quem fala dele, e às vezes até acaba perdendo a razão por causa disso. Não, ministro, eu escutei fulano de tal falando de mim, eu não aceito isso, eu sou uma pessoa que faço o que é certo, não, eu vou tirar satisfação com ela. Não, irmão, faz isso não. Se você faz isso, você perde a razão, porque você está fazendo exatamente o jogo de quem? De Satanás.
Não, ministro, porque eu não aceito que a pessoa fale contra mim. Não, eu sou uma pessoa que procuro fazer o que é certo, e tem um fulano que está se levantando contra mim, está falando contra mim. Não, eu vou lá falar com ela, eu vou tirar essa história limpo. Para quê, irmão? O que você ganha? Você não precisa se justificar. Existe alguém que justifica você. Amém? Você não precisa ficar se justificando para ninguém, não. Se você faz o que é certo, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa. Mas, ministro, a pessoa está me difamando. Irmão, se você está fazendo o que é certo, você não precisa provar nada para ninguém. Deus é um Deus que vê todas as coisas. Aprenda isso. A justiça de Deus dói mais do que a nossa. Dói ou não dói? Dói. O agir de Deus é melhor do que o nosso, irmão. E na hora certa, isso tudo cai por terra. Fique em paz. Amém? Ministro, eu estou sendo perseguido no meu local de trabalho. As pessoas estão me difamando. Irmão, minha irmã, você é uma pessoa que faz o que é certo? Então fique em paz. Continua fazendo, porque Deus é quem vai te justificar. Amém? Porque se você desiste, o que acontece? Você vai estar dando razão para a pessoa que está te perseguindo, não é? Se você se levanta contra ela também, você está dando razão para ela. Você está municiando o diabo, que é onde o diabo vai virar para você e vai dizer o que? Está vendo? Eu não falei? Ela é crente e faz isso. Então, irmão, fique em paz. Amém? Fique em paz. Lembra do Daniel? O Daniel, ele foi jogado na cova dos... Mas por quê? Porque o Daniel errou? Não. Daniel foi jogado na cova dos leões, sabe por quê? Por causa de invejosos. Porque o rei Nabucodonosor gostava de Daniel. O Daniel era um homem reto, era um homem íntegro, era um homem que buscava Deus, era um homem que temia Deus, era um homem certinho, que procurava fazer o que era certo. Um homem que orava. Aí o rei foi influenciado por pessoas mal intencionadas, a jogar Daniel na cova dos leões. E o rei não podia voltar atrás com a sua palavra. Você vê o tanto que o rei foi influenciado, né? Que o rei falou: ô Daniel, o Deus que você serve vai te livrar, porque eu não posso livrar você. Na época o povo tinha palavra, né? Hoje tem pessoas que não têm, né? Mas na época, antigamente, tinha. Se a pessoa desse uma palavra para você, ela não podia voltar atrás. A palavra de um rei era lei. Então o rei não podia voltar atrás. Quem não adorasse o outro Deus, né? Quem adorasse outro Deus, quem orasse a outro Deus, seria jogado na cova dos leões. E tinha pessoas que tinham inveja de quem? Do Daniel. Mas você vê uma coisa, irmão, o que Deus fez na vida do Daniel? Deus justificou ele. O Daniel foi jogado vivo na cova, mas o leão passou fome. Você entende, sim ou não? E depois que Daniel saiu da cova dos leões, que o rei, entristecido, a Bíblia diz que quando o rei mandou jogar Daniel na cova, o rei não comeu e nem bebeu. O rei ficou preocupado com Daniel, porque o rei gostava de Daniel. E no outro dia, bem cedo, o rei levantou, foi lá na cova dos leões: ô Daniel! E quem que lhe responde? O Daniel. Aí o Daniel falou: ô rei,
eu não fiz nada contra Deus e nem contra o Senhor. Mas o rei sabia disso, irmão. Entenda uma coisa: se você é uma pessoa de bom testemunho, você não tem que ficar se preocupando com quem se levanta contra você. É ou não é? Se você é uma pessoa que faz o que é certo, você não tem que ficar sujando o coração com aqueles que querem o seu mal. Não tem que. É que nem o pastor me viu na terça-feira, eu não vi ele, de verdade, eu estava no ponto de ônibus mesmo, eu não vi ele. Ué, ele pode falar onde me viu, porque eu não tenho nada a temer. Então, se você faz o que é certo, irmão, por que você teme o que os outros falam? Para com isso. Eu nunca vi isso, irmão. No Facebook está cheio de pessoas lavando roupa suja. Nunca vi isso. Para quê? Está cheio de pessoas brigando uma com a outra. Para quê? Não, porque falou mal de mim, você não presta, você... Para quê, irmão? Para quê? Tem igrejas brigando contra igrejas, porque uma igreja se levantou contra a outra. Para quê? Aonde que o nome de Deus é glorificado nisso? Me fala. Para que eu vou querer pagar na mesma moeda o que a outra pessoa faz? O que eu ganho? Nada. Amém? O cristão que age da maneira que os outros agem com ela é um cristão que ainda não conhece a Deus. Não, ministro, porque fulano se levantou contra mim, eu vou me levantar contra ela também. Você está errado. Você está por fora dos ensinamentos de Cristo, se você age assim, porque não foi isso que Jesus ensinou. Você está entendendo? O próprio Cristo disse: se alguém te bater em uma da face, você tem que dar o quê? A outra face. O que é dar a outra face? É você mostrar para a pessoa o outro lado. Aquela pessoa que te faz o mal, é você mostrar o mal com o bem. Jesus ensinou isso, irmão. Mas tem muitos crentes aí que não entendeu isso ainda. É um tal de crente querendo amaldiçoar o outro. Não, ministro, porque a minha vizinha falou contra mim, eu vou orar para Deus queimar a língua dela. Para com isso, irmão. Para que você vai perder seu tempo? Não, porque o fulano de tal se levantou contra mim, ele vai pagar pelo que ele fez. Para com isso, irmão. Você vai sujar teu coração para quê? Para com isso. Amém? É Deus quem te justifica, meu irmãozinho. É Deus que vê todas as coisas. Nossa, ministro, eu estou fazendo o que é certo e tem gente se levantando contra mim. Será que Deus não está vendo isso? Claro que Deus está vendo. Agora é você que tem que aprender a confiar na justiça dele. Amém? É Deus quem justifica, irmão. Fique em paz. Olha o que a Bíblia diz, ó. Em Atos capítulo 5, Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 39. Pode procurar com calma. Atos meu querido irmão, se você faz a vontade de Deus, não se preocupe com as perseguições não, meu irmão, porque elas vão vir sim, tá? É verdade, irmão. Não é uma e não vai ser outra não, vai surgir sim. Não adianta querer mudar de serviço por causa disso, mudar de igreja por causa disso, mudar de bairro por causa disso, mudar de cidade por causa disso, irmão.
Para onde você for, vai junto, irmão. Para com isso. Você tem que aprender a confiar em Deus, na justiça de Deus. Deus está do teu lado, irmão. A irmãzinha falou amém, né? Amém. Atos capítulo 5, versículo 39, né? Antes da gente ler, deixa eu te explicar aqui o que aconteceu, resumidamente. Os apóstolos, eles foram levados presos. O Pedro e os apóstolos foram levados presos. Por quê? Porque eles estavam pregando Cristo. Eles estavam pregando Jesus. E eles foram levados presos por causa disso. Por fazer o que é certo, né? Mas aí, o que aconteceu? Um sacerdote chamado Gamaliel, que era um professor da lei, era um homem estudado nas leis, ele tomou a palavra e falou para aquele povo que estava ali, porque o apóstolo Pedro e os outros, eles foram levados para quê? Para julgamento. E o Gamaliel, ele virou para todo o povo ali e falou: olha, está no versículo 38, né? Solta eles, porque se é de Deus, vai prevalecer, se não é, não vai. Está no versículo 38, amém? Agora no versículo 39, olha o que ele fala, ó. Palavras de um homem conhecido da lei. Diz assim, ó, acharam? Diz assim: pois se é de Deus, não podemos o quê? Desfazê-los, destruí-los, derrotá-los. Na minha Bíblia está derrotá-los, está destruí-los na sua, né? Mas na minha está assim, ó: não podemos derrotá-los. Porventura podemos nos achar até combatendo contra quem? Contra Deus? Acabou. Em outras palavras, o que o Gamaliel quis dizer? Solta esses homens, porque se aquilo que eles estão fazendo é de Deus, vai prevalecer. Agora se não é, não vai. Aí no versículo 39 ele fala, né? Porventura nós podemos combater contra Deus? Irmão, preste atenção. Quem se levantar contra você, você que faz o que é certo, você que não está fazendo nada de errado, você que procura andar com Deus, aprenda uma coisa nessa manhã: a pessoa que se levantar contra você, ela está se levantando contra quem? Contra Deus. Eu pergunto: pode alguém se levantar contra Deus e vencer? Não pode, irmão. Mas preste atenção, eu não estou ensinando a você um sentimento de vingança, amém? O seu inimigo não é a pessoa que te persegue, é o diabo que usa dela. Só que se a pessoa não se arrepender daquilo que ela faz contra mim e contra você, o que acontece? A justiça de Deus vem. A justiça de Deus, ela vem. É isso que eu quero que você entenda. Por isso que você não deve se preocupar com as perseguições, porque os apóstolos, eles foram perseguidos. Vira e mexe o povo se levantava contra eles, levava eles presos, mas não prevalecia, porque eles não tinham nada para falar contra eles, sempre caía por terra, irmão. E foi o que aconteceu aqui. Não tiveram como acusar eles, porque
porque eles não estavam fazendo nada de errado. Você já ouviu aquele ditado que fala: quem não deve, não tem? Então, se você não deve, irmão, por que você vai ficar temendo? Por que você vai ficar chateado com perseguições, com que as pessoas falam contra você? Para com isso, irmão. Confie em Deus, porque a tua justiça vem de quem? Vem dele. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 11, e a gente vai concluir a mensagem. Em nome de Jesus, e a gente conclui aqui a mensagem. Acharam? Pode procurar, tá? O livro de Mateus não fica difícil de você achar, não. Fica até fácil. É o primeiro livro do Novo Testamento. Amém? Em nome de Jesus. Diz assim, ó, Mateus 5,11. Bem-aventurado, ou felizes, né? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriardes e mentindo, disserdes todo mal contra vós, contra você. Versículo 12: alegrai-vos e exultai, pois grande é o vosso galardão aonde? Nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, nós acabamos de falar aqui de quem? Do Daniel, né? O Daniel foi perseguido injustamente, mas prevaleceram? Não prevaleceram. E engraçado, irmão, é que eu acho uma coisa, é que quando Daniel ficou sabendo que o decreto tinha sido feito, ele não foi reclamar, ele não chateou o coração. A Bíblia diz que ele foi orar e foi agradecer a Deus como ele costumava fazer. Em outras palavras, ele agiu naturalmente. Como existe cristão que fica se perturbando por causa de perseguição, por causa do que o outro fala dela, né? É claro, irmão, se a pessoa deve, se a pessoa está errada, ela tem que ficar preocupada mesmo com quem fala dela e se consertar, né? É que nem às vezes eu vejo na televisão, não estou criticando ninguém, mas eu vejo na televisão, na internet, que tem uma igreja aí, um pregador aí, que fica naquele sensacionalismo todo. Porque eu estou sendo perseguido, Brasil. Você já deve conhecer quem é, né? Estão se levantando contra mim, Brasil. Estão me perseguindo. Fala alguma coisa que eu ainda não sei. Jesus falou que a gente seria perseguido, irmão. Mas se eu estou fazendo o que é certo, eu não tenho por que ficar me justificando. Para quê? Está entendendo? Sim ou não? Se eu estou fazendo o que é certo, eu não tenho por que entrar na internet, usar um canal de televisão para me ficar justificando. Eu não tenho por quê. Porque a internet, televisão, no meio evangélico, não é para a pessoa ficar se justificando, é para a pessoa pregar o evangelho. Então, se eu estou fazendo o que é certo, eu não tenho por que ficar, não, Brasil, que estão falando de mim aí. Irmão, se estão falando de mim, eu estou fazendo o que é certo. Se estão falando de mim, bem ou mal, não me preocupo, porque eu sei quem me justifica, irmão. Jesus, ele não precisou ficar se justificando
para as pessoas que falavam mal dele, não. Os apóstolos não precisou ficar se justificando, se preocupando com as pessoas que falavam mal deles, não. O Daniel não precisou ficar se justificando: ô rei, por que o senhor vai me jogar na cova do leão, rei? Eu não fiz nada, rei, o senhor sabe disso. Não, rei, olha, rei, eu tenho prova de que eu não estou fazendo nada de errado. Não, Daniel não fez isso, irmão. A Bíblia diz que o Daniel foi orar. E a melhor coisa que você faz é orar. Tem alguém te perseguindo? Vai orar, irmão. Mas é orar para Deus jogar uma bomba em cima da pessoa? Não, não é isso não. É orar para esse demônio cair por terra, para a pessoa enxergar o erro que ela está cometendo. Faz isso, irmão. O seu maior juiz é Deus. Você não tem que ficar se preocupando com isso não. Jesus, ele diz o que aqui mesmo? Que se alguém te injuriar e falar todo mal contra você, eu sei que é difícil a gente ficar, mas Jesus está falando que a gente deve ficar feliz. Ministro, mas é impossível ficar feliz sabendo que eu estou fazendo o que é certo e alguém está falando de mim. Irmão, para a gente naturalmente é impossível, mas o Espírito Santo ajuda você. Amém? Na oração você consegue força. E ele fala, né? Se alguém se levantar contra você e falar todo mal contra você por minha causa, fica feliz, irmão. Eu falava ontem no Cristiano de Carvalho e vou repetir hoje: se você está incomodando o diabo, é porque você está agradando a quem? A Deus. Então você deve se sentir feliz. Se o diabo está se sentindo incomodado com a sua presença, é porque você está agradando a Deus. Você tem que se sentir feliz por isso. Amém? Não é ficar de cabeça baixa. Poxa vida, eu não fiz nada de errado e a pessoa está falando de mim. Irmão, deixa falar. Porque a sua justiça vem de Deus. É Ele quem justifica você. Glória a Deus. Você entendeu a palavra? Quem entendeu? Então vamos aplaudir nosso Deus, irmão, em nome de Jesus.